Minha gente, código de Enoque. Código de Enoque. O que você sabe desse personagem bíblico escondido? E por que esconderam? Você sabe por que esconderam? Por que os textos foram colocados de maneira a população não ter acesso e o baixo clero também não, tá? O conhecimento do Código de Enoque é um conhecimento para o alto clero, E quando dizemos alto clero, nós estamos falando em judaísmo, estamos falando em islamismo, estamos falando também do cristianismo, seja ele católico, copta, ortodoxo ou protestante, tanto na versão tradicional, pentecostal e neopentecostal. Eu venho de uma época, gente, que na década de 70, né, falar em Enoque era maldição, tá certo, né? A galera, né, só faltava pegar o crucifixo e botar na tua direção você falar dos livros apócrifos. E aí, esse termo apócrifo, ele ficou carregado de um conceito de maldição, um conceito de um baú fechado e que ninguém poderia ter acesso, porque de maneira efetiva esse conhecimento não era para todo mundo, e todo mundo deveria ficar dentro da narrativa oficial. Entenda-se isso, o poder da Matrix, o poder do engano, o poder da ação de dissimular a própria realidade. Inclusive, nós tivemos certeza disso agora com a inversão da pirâmide alimentar. Um século. Gente, um século. Podemos falar em 3, 4 gerações. Nós estamos falando em bilhões de pessoas que foram afetadas por uma mentira. E detalhe, a libertação da mentira, ela não vai atingir 8, 10, 12, 14 bilhões de seres humanos. Porque é uma informação noticiada e que vai ser aplicada na vida de alguns. A grande maioria vai continuar com a pirâmide alimentar anterior, os livros didáticos que serão modificados, talvez, não vão ser modificados a toque de caixa, o que significa que ainda, por algum tempo, teremos as pessoas aprendendo errado. Eu venho de uma época que botavam na conta do ovo o trevudinho. Quem é dessa época, gente? Que o ovo era algo ruim. E agora apareceu até a galera fazendo dieta de ovo. Meu Deus, Jesus! E o ovo vem sendo considerado como um dos alimentos mais completos. Gente, eu cresci ouvindo que ovo todo dia fazia mal. Quem mais ouviu isso? Que ovo todo dia fazia mal. Tem alguém aí que nasceu em 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000? Porque o ovo passou a fazer bem, não tem uma década, gente. Não tem uma década. O ancião vai fazer 63. E pelo menos fácil, durante
5 décadas foi me dito que ovo todo dia fazia mal. Né? E hoje, né, o ancião, que sempre gostou do bendito do ovo, né, eu estou no consumo, né, de 3, às vezes 4 ovos pela manhã. Pela manhã. É isso? Ok? Há quem coma uma dúzia. Há quem coma uma dúzia. O Bill fácil vai uns 6, 8. Né? O Bill, Santo Bill, o cara que está ensinando a galera a ganhar aí $1.000 por mês, no mínimo. No ecossistema que pode levar o cara a $20.000 por mês. Meu Deus. Começa em 1.000 e pode chegar a 20.000 se tiver talento e aplicação. Já pensou, gente? Você ganhar 100.000 esse ano por mês? Surreal. 5.500 já é algo absurdo, né? Diante do absurdo do salário mínimo local no Brasil. Você ganha em real, corre dele. Você ganha em real, corre dele. Se eu fosse você, eu já pensava em ganhar, né? Em dólar, euro e cripto. Pense nisso, né? Santo Bill já tem o caminho do dólar em cima do processo. Você ganhar em dólar, né? Em cima do processo. Mas vamos lá. Estamos, então, acompanhando todos com uma certa apreensão a chegada do final de semana. Amanhã é o sextou. E nesse bendito sextou, nós temos aí, né, a chance de termos, infelizmente, uma tragédia, né, gente, no Irã, além da tragédia que já aconteceu, né, porque o número de mortos já são e passam da ideia dos 20.000, mas o pior é ver 10.800 sendo sacrificados coletivamente, simultaneamente, e nos levando ao período sombrio da humanidade, aonde se penduravam, né, tribos inteiras, né, crucificavam-se, né, nações, ok? É sério, tá, gente? Coisa muito grave, muito grave. O que está acontecendo no Irã é do grave para o gravíssimo e mostra uma barbaridade porque a justificativa é que fazem em nome de Alá matar ali, né? Então, só a misericórdia de Deus, inclusive, né, a turma da Arábia Saudita não gosta deles, Emirates não gosta deles, a turma do Catar, né, em cima disso, ok? Então, nós temos aquele pessoal ali ao derredor que não curte muito a cabecinha dos atolados, né? Você conhece a doutrina dos atolados? A doutrina dos atolados foi suprimir a liberdade, especialmente das mulheres, né? E são elas que estão pagando com a vida, né? O maior grupo, né, de perda entre machos biológicos e fêmeas biológicas é das fêmeas. Se estima cerca de 60% das baixas até agora são de fêmeas biológicas e a prisão também são de fêmeas biológicas, já que as fêmeas se deram conta que não querem mais o pano na cabeça e não querem mais o pano no corpo da maneira como colocaram e estão reivindicando o seu direito de respirar sem o pano na cara, né? É desse jeito que está acontecendo ali. E, para surpresa minha, a turma da perereca, da meleca, elas não estão se posicionando, né? Então, a turma da perereca, da meleca, ninguém delas, nem a menininha do chinelo, ninguém falou nada, né? E isso é grave, né, gente? Grave, que mostra que as pautas, elas não são pautas verdadeiras, mas são pautas fake. Porque, de maneira verdadeira, né, uma mulher
não pode concordar com o genocídio de mulheres desarmadas na monta do que está acontecendo ali, ok? Entenda que o que está acontecendo ali é um genocídio, especialmente contra a figura da mulher. E detalhe, até onde eu sei, a turma ainda continua desarmada, né? É dessa maneira que está acontecendo ali. É um grupo desarmado, né? A gente não viu nenhum ataque com perfil militarizado, a não ser talvez uma ou outra mulher que esteja com batom, e aí talvez o batom seja classificado, como no Brasil, como uma arma mortal, né? Você lembra o nome da senhora que portava o batom? Escreva aí, se puder, em caixa alta, né? Então, batom parece ser um perigo no Ocidente e deve ser uma tragédia lá no Oriente, o batom, né? Mas fato é que nós já perdemos 12 mil mulheres lá que partiram para a eternidade e temos outras, pelo menos 6 mil, para partirem juntas nesse fim de semana. Eu não sei se você está com as suas orações em dia, mas sugiro que você entre em dia com as suas orações, se possível em 3 períodos, né, do dia, de manhã, de tarde e à noite, e procure interceder para que haja uma intervenção de Deus breve do Irã. Nós estamos aguardando a qualquer momento, né, um combinado americano, israelense, para tirar os atolados de lá, né? E vamos aguardar os desdobramentos de tudo isso, né? Porque os atolados, de fato, parece que estão determinados ao sacrifício coletivo, né? Porque há uma ofensa nomeada, proferida por eles ao próprio Alá. E aí a turma teria que ser pendurado ali. Porque ofenderam Alá, eles devem ser pendurados ali, desse jeito, né? Mas vamos nós então, vamos avançar aqui. Diga para mim, ó, rapidinho, da onde você está me ouvindo, bote o 1, põe a cidade que você está nos ouvindo, né? E dá o joinha aí, gente, para eles entregarem. Olha só, eles não estão entregando, né? Uma boa notícia, né? Eu ainda estou lutando lá pela liberação, né, do acesso Zap, porém, aconteceu algo inesperado. Eu fui liberado na plataforma Instagram, meu Deus. Antes de estar com vocês aqui, nós estávamos falando com a turma do Instagram. Olha só, meu Deus, o ancião voltou ao Instagram e eu posso falar no Instagram, gente. Eu fiquei assim, né? Eu vim aqui para o home office aqui do prédio do Bill e aí falei, meu Deus do céu, né? Vim entrar na live aqui com vocês e aí, resultado, né? Tenta o Instagram. Eu falei, rapaz, vai dar em nada. Tenta o Instagram. E para minha surpresa, gente, quando eu cliquei, eu entrei. Meu Deus. Voltamos. Então, recuperamos mais um ponto de voz, né? Mais um púlpito para o ancião, mais uma tribuna, né, para o ancião poder convocar a turma. E eu aproveitei, né, e convoquei a turma para o código de Enoque. Você que quer se aprofundar sobre tudo que está acontecendo, agora, em fevereiro, 4 sábados com o ancião sobre o código de Enoque e apócrifos. Inclusive, né, você vai ter acesso aos livros, ok? De Enoque, você vai ter acesso PDF, né? Você vai ter acesso ao
Patriarcas, Jubileu e já ao de Adão e Eva, ok? Esses livros você já vai ter acesso, porque vão ser parte, né, desse estudo que eu vou estar fazendo, e ainda você vai levar o Batalha Espiritual meu, o Trevas meu e a Maldição, que é um livro meu, que é a trilogia de entendimento do campo de guerra espiritual. Ok? É imperdível, gente. O código de Enoque vai virar uma chave na sua cabeça e nós vamos viajar desde os tempos imemoriais até o momento atual, diante do porvir. Então, a gente vai fazer um passeio grande aí e você vai compreender um monte de coisa, ok? E essa iniciativa partiu do Alex Bill por conta da turma lá do TikTok, que nós estamos lá viralizados justamente porque a turma quer entender lá a respeito de Enoque e Apócrifos, né? Enoque e Apócrifos. Então, já começou a ser divulgado lá. Hoje eu acabei divulgando já no Instagram, estou divulgando para você aqui. Nós teremos na sala apenas 100 vagas, tá? Na sala digital, apenas 100 vagas. Então, se você tem interesse no código de Enoque, o zap é o 21 995 31 34 49, o zap é o 21 995 31 34 49. Se você não for respondido em 24 horas, aí você dá uma olhadinha lá no meu TikTok, que tem o nosso comercial lá. E aí você pega aquele zap que está lá e você passa código de Enoque como qualquer outra necessidade que você tenha, caso o zap não volte amanhã, né, gente? Tem que voltar amanhã por volta das 8 horas da manhã. Quer dizer, hoje eu recuperei o Instagram e fiquei travado lá no zap. Meu Deus! Jesus! Brincadeira, né? Brincadeira, né? Mas faz parte. Inclusive, essa trava do zap me animou a lançar, né, o CREO do Ancião lá no TikTok. Então, eu estou aguardando a inspiração para gravar o CREO do Ancião. E aí a gente vai começar a fazer trap e rap para a garotada lá do TikTok, né? Então, né, com direito à dancinha do ancião. Já pensou, gente? Né? E tudo isso para ganhar uma alma, né? Trazer uma alma, né? Para que a garotada desperte, né? Que nem tudo é o que pareceu um dia ser e que eles foram, né, manipulados, né? Nós temos, infelizmente, uma juventude aí, principalmente a turma de 45 para baixo, né, tiveram pouco acesso à comida de verdade e à informação de verdade, e muitos deles nem descalço andaram, né, gente? A turma do playground, né? É a turma que não brincou de pique-bandeira, que não brincou de pique-esconde, que não brincou de bola de gude, que não brincou de carniça, que não brincou de queimado na rua, que não caçou vagalume, né, ficando correndo atrás de vagalume, que não pegou rã, entendeu? Que não andou na lama, né, gente? Então, inclusive, né, eles estão cheios de problemas de saúde por conta disso, né? A primeira bomba em cima deles foi pirâmide alimentar invertida. Segunda bomba em cima deles é o ground, botar o pé descalço. Tem alguns que têm agonia de botar o pé na terra, na grama, na areia, na lama, pisar na lama mole. Eles não aguentam, gente. Essa turma não aguenta. 95% deles não aguentam. E o resultado disso é o que? Patologia, doença, né? O ancião passou varado por 2020 e o ancião vai enfrentar aí, em nome de Jesus,
toda essa bagaceira que está vindo, porque além de tudo isso, eu entrei com a mamadeira, eu entrei com o ozônio e eu faço uso sistemático do céu azul, do combo viral, neural e o sexual da doutora Silmar. Então, estamos turbinados em Deus para o enfrentamento em Deus da bagaceira. Essa turma não pratica a pirâmide invertida, esse entope de porcaria, e além de tudo isso, eles também não andam no chão, não fazem aterramento, eles não botam o pezinho no chão por nada e não fazem uso de mamadeira, de ozonotec, de combo viral, neural, sexual, céu azul, parasita zero. Não, eles não conhecem doutora Silmar, gente. Complicado. Você que tem um desses aí, você põe eles no caminho do ancião. Mas vamos nós então. Essa é a realidade desse tempo, né? Essa é a realidade desse tempo, né? Vamos abrir a Bíblia, gente. Eu peguei aqui, né? Eu quero compartilhar um texto que eu creio que vai trazer bastante entendimento diante de toda essa maldade, essa malignidade. Hoje pela manhã eu fiz live com o Fernando Betete, né? Falamos lá sobre a caravana Betete para Israel. Você que quer ir para Israel com o Fernando Betete e com o ancião, você pode estar conosco em outubro, né, gente? Outubro, agora final do ano, né? E aí garanta a sua vaga, porque são vagas limitadas por ordem de chegada. Então você manda lá Israel, ok? E aí bota lá o zap, o 21 995 31 34 49, manda Israel. Se não te respondermos aqui, ok? Você bota lá Israel, põe seu zap, né? E a gente faz contato, ou seu e-mail, e a gente manda um e-mail para você com o zap de contato, né? Ou você vai lá no TikTok, que no TikTok tem o nosso zap comercial. Eu quero que você abra, por favor, o livro de Amós. Livro de Amós, vamos para o livro de Amós, né? Pela manhã, quando eu estava conversando com a turma betetista, tem betetista aí com a gente? Aí tem alguém, né, que é betetista? Põe aí, ó, betetista, é alguém aí que é lá do Fernando Betete, de lá veio também nos acompanhar cá. Coloque aí, ó, betetista, para a gente poder saber. A família Betete é uma família grande, gente. Nós já somos 1 milhão de amigos aí, né? E eu também sou betetista também, né? Mas vamos lá. Livro de Amós, ok? Eu quero que você abra no capítulo 2, no versículo 6. 2 de Amós, versículo 6. E aí está assim escrito: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Veja que o Irã está em sofrimento, veja a Venezuela em sofrimento, veja a Brazuela e a Brazulândia em sofrimento, veja a Ucrânia em sofrimento. Olha o texto. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Ok? Você conhece 2 Crônicas 7,14. O ancião vem tentando botar na sua cabeça e na cabecinha dos líderes seus, e que você conhece, que devemos fazer ato de humilhação contínuo, né? E aí ele diz o seguinte, ó: porque vendem o justo por dinheiro. Você viu o problema da Lagoa Pequena. Quem já tomou ciência do problema da Lagoa Pequena,
que já está envolvendo a Damares e também o Mala Cheia. Já houve já uma troca, né, de posicionamentos, porque a Damares está dizendo que está pegando não só a turma da Lagoa Pequena. Como é que é o nome do diminutivo de Lagoa, gente? Coloque aí. Então, começou o inferno astral da turma da Lagoa, né? Da turma da Lagoa. Começou o inferno astral deles, ok? Só que não é só deles. Esse inferno vai pegar, inclusive, alguns coaches importantes do país e você vai se surpreender nisso, né? Mas eu creio que vai estourar, inclusive, na direção de toda essa cúpula, né? Que inclusive fez o efeito deixa a turma do 8 de janeiro lá, não é isso? Então parece que vai dar bem ruim para um monte de gente, tá, gente? Eu dei uma olhada, já a primeira panorâmica, a minha percepção é que vai dar ruim. Nós estamos já com problema no Pará, nós já estamos com um problema agora em BH, e o problema, creio que vai se alastrar por todo o Brasil. Olha só, hein? É grave, hein? Parada é grave. Vamos lá, então. Quem viu já o problema da Lagoa Pequena, coloca para mim aí o número 2 e a cidade que você está me vendo e ouvindo, e bota o diminutivo de Lagoa para a galera saber do assunto que estamos falando. E aí ele diz: não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Obrigado aí, Gold. Mandou bem, hein? Mandou bem. Gold mandou bem aí, isso aí. De vez em quando tu bota pra galera aí, pra galera ficar antenada, porque essa é a senha do inferno, né? Virou senha do inferno astral, agora de um monte de bacana, hein? Um monte de bacana entrou no inferno astral. E a senha é diminutivo de Lagoa, que o Gold colocou aí, ok? E vai dar ruim, de BH vai dar ruim, e do Pará também está vindo aí, né, uma tsunami para dar ruim. Então, nós já temos alguns motivos para ter certeza que vai dar muito ruim. Já há vários nomes conhecidos sendo citados. Ok, vamos lá. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Olha essa turminha, hein? E um homem e seu pai entram a mesma moça. Você sabe que esse texto está citado lá por Paulo em Coríntios. Existe um cara que tem acesso à mulher do pai. Olha só. E esse texto está em Amós. Amós, capítulo 2 de Amós, versículo 7. Então ele diz, olha só: e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Então aqui, se você ainda tinha dúvida de trisal, e se havia na Bíblia, né, anterior a Coríntios, trisal, eu estou te mostrando em Amós um trisal. Um pai e um filho com uma moça. Trisal. E aí o Senhor diz que estão profanando o meu santo nome. Lembre-se que no Éden nós tivemos a serpente, Eva e Adão, um trisal. Nós temos Lameque com duas mulheres, trisal, Ada e Zilá, ok? Então, trisal
está presente na Bíblia, como poligamia também. Né? Então, nós temos aí Saul foi polígamo, né? Davi foi polígamo, Salomão praticou a poligamia. E está na conta até da poligamia de Salomão o desvio dele, né, e permitindo a atrocidade como o culto de Moloque, inclusive, né? Então ele resolveu satisfazer a demanda das suas, né, esposas, né? Então você que tinha dúvida sobre trisal, já acabei de citar um monte, você que tinha, né? Ah, sim, tem um outro trisal importante. Abraão, Sara e agora, né, a egípcia, Agar. Verdade, tem mais esse trisal. Ah, tem a poligamia de Jacó. Jacó e suas mulheres. Verdade, né? Temos ali Lia, temos Raquel e as servas. A poligamia. É importante você ler Bíblia, tá, gente? Leia Bíblia. Você precisa ler Bíblia, hein? Ok? Você tem que ler Bíblia, né? Você já devia estar comigo lá no Esquadrão Águia e você tem que correr para o código de Enoque. Você tem que correr para o código de Enoque. Mas vamos lá. Então, nós estamos diante aqui de um trisal. E se deitam junto a qualquer altar. Então, ele está falando de sacerdotes. Observe isso. Ele está falando que a profanação é de sacerdotes, ok? E é o que nós estamos vendo agora, com o problema da Lagoa Pequena e todos os nomes que serão arrastados para a lama. Estamos falando, talvez aí, gente, de dezenas ou centenas de pessoas que estarão envolvidas e mais essa tragédia da Brasulândia, da Brazuela. Então, Brasulândia, na lama, ok? Vamos nós então. Não ensina não, gente, só quem ensina é o ancião. E para dizer que não é só um ancião, o Efraim vai nessa direção ali no Gueburá e a gente faz umas leituras que ninguém faz, tá? Ninguém faz não. Ninguém faz, porque eles não têm interesse, né, gente, de ensinar, né? Não tem interesse de ensinar, e o povo também não quer aprender, né, gente? Eu saí com o código de Enoque porque o Alex me disse que a turma, né, do TikTok está toda querendo entender Enoque e os apócrifos, tá? E aí eu falei, tá bom, vamos trazer o código de Enoque, e vamos abrir para o YouTube, para a galera do YouTube, vamos abrir para o Instagram, Deus me deu voz hoje no Instagram, falamos para o Instagram e só temos 100 vagas. Manda lá no Zap, o 21 995 31 34 49, ou entra no TikTok, pega lá o telefone comercial, que eu não sei o número do comercial, porque é o do Instituto do Bill, e aí você manda lá código de Enoque. Ok? E aí eles vão mandar o link de adesão, como eles estão mandando para a garotada do TikTok. Mas vai ser o estudo, hein? Vai ser o estudo. Mas vamos lá. Então, eles se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas dos pobres. Olha só, hein? Recebem oferta, dízimo, ofertas alçadas, para configurar que são sacerdotes. Isso se chama, gente, malservação. E aí eu entendo por que o Silva da Jabuticaba diz que não há ninguém mais santo do que ele. Meu Deus, Jesus, o Eterno, o Criador, Yeshua e a Mashiach. Não tem ninguém mais santo do que o Silva da Jabuticaba. O que ele já sabia? O Pará, o que ele já sabia do efeito Lagoa Pequena. O que ele já sabia, gente? Para ele dizer isso. E ele falou isso, né, justamente
naquele período mais complicado, onde a galera, né, joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. E ele disse: eu sou o mais santo desse país. Ok? O que ele sabia, minha gente? O que ele sabia? Gold, eu virei sensação lá no TikTok, eu estou viralizado lá, viralizado. Em 60 dias, nós já ultrapassamos 200 e tantos mil seguidores lá. O ancião agora é a sensação do TikTok. Só Deus na minha vida. Estou viralizado lá, estou viralizado aqui, estou viralizado lá no Instagram também. Estamos viralizados. Mas vamos lá. E na casa dos seus deuses, bebe o vinho dos que tinham mudado. Meu Deus! Meu Deus! Eles tinham o que, ancião? Mudado. Aplicaram punição financeira para cobrir a orgia. Indulgência de Roma depois da escuridão. Meu Deus. Multado, Gold. Multado, está no texto aqui. Multado. Gente, é grave. É grave. Todavia, eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Olha os gigantes, destruídos. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possueis a terra do amorreu. Dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós, aos nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizareis. Meu Deus! Embriagaram os nazireus com vinho e não deixam os profetas profetizarem. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, BH. BH. Eis que eu vos apertarei. Lembra do grosso? Já chegou, hein? Lembra do aperto? Já chegou, hein? Vai balançar a figueira. Vai balançar. Fruto podre vai cair no chão. Lombarde, diga, Silvio, o que eles vão levar? Papuda neles. Papuda neles. Papuda neles, porque eles são os fomentadores de Nárnia. Meu Deus. Jesus. Eles são os fomentadores de Nárnia.
Os narnianos. Meu Deus. A turma de Nárnia. E observe que a galera de Dan só assiste. A galera de Dan só assiste. Não tem até agora nada ligando a turma de Dan. O pessoal do bezerro de ouro. Ninguém. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil. Tentou pegar o avião e ir embora. Não conseguiu. Não conseguiu. Assim perecerá a fuga ao ágil. Nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. Não adianta ter carro blindado. Não adianta ter segurança armado. Dançou, perdeu, mané. E agora, Brasil? E agora? Se nomes forem colocados a público, e agora? Como fica a turma de Nárnia? Os narnianos correrão para onde? E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. Babou a turma da melancia, sobrou para o pato d'água e ainda para o azulão. Gente, o trem vai longe, hein? Pensa num trem intercontinental saindo do Pará, estação de BH, pegando a galera até na ponta do Rio Grande e depois trazendo todo mundo para a estação final da Papuda. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Meu Deus. Ancião, eles vão fugir como nu, com a mão no bolso. Deixar tudo para trás e sair correndo. Gente, é grave. É grave. É grave. 3 de Amós. Capítulo 1, 3, versículo 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel. Gente, o julgamento começa pela casa de Deus, né? Contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Juízo por falta de juízo. O ancião vem falando disso desde 2012. Eu gritei
em 2020, eu gritei em 2021, 22. Ninguém ouviu, gente. Quem ouviu a nossa pregação? Quem ouviu? Porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Trevas e luz no mesmo pacote. Todo mundo dentro da lagoa. Meu Deus. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Olha o leão! Olha o leão! Olha o leão! Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Pegaram um monte. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levanta-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa. Já pegaram. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito. Meu Deus! Quem fez? O Senhor. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes alvoroços há no meio dela. BH, Pará, Goiânia, Brasília, Rio, São Paulo, Curitiba, Floripa, Porto Alegre. Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é certo. Amós 3,10, marca aí. Diz o Senhor: aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e destruição. Brazuela, Brasulândia, nas vésperas de uma sexta-feira, aonde podemos ser surpreendidos com a maior operação do Encontra os Déspotas. Meu Deus. Encontrem os déspotas. Gente, é grave, hein? Você lembra que eu falei com o Efraim que o mês de janeiro está parecendo agosto? Eu já estou com a sensação que é novembro. Jesus! Nós estamos na metade do mês. Gente, é só 15 dias. Só 15 dias. Você já se deu conta disso, que é só 15 dias? É só 15 dias. E os acontecimentos se precipitam. É cá, é lá, é ali, alá.
tá dando ruim para tudo quanto é lugar. Meu Deus. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Meus heróis morreram todos de corrupção. Meus heróis morreram todos de corrupção. Minha gente, é muito grave, muito grave, muito grave. Você deveria estar comigo lá no esquadrão. Você tem que vir para o código de Enoque, gente. Olha, mais uma que o Bill acertou em cheio, né? Não sei se vocês sabem, a criação do Esquadrão Águia partiu do Bill, né? O método Atlas, né? Partiu dele conseguir descobrir a maneira de colocar dólar na mão dele e de todo mundo. Falei, meu Deus, quando ele me mostrou o que ele fez, falei, cara, tu tem que ensinar isso pra galera. Santo Bill faz milagre. Faz milagre. E agora, né, ele chega, olha, ancião, código de Enoque. Falei, meu Deus. A chave que abre a Matrix. Você quer entender isso? E nesse código de Enoque, eu ainda vou trazer uma cereja. Os bucheiros. Os bucheiros. Meu Deus. Os bucheiros. Você vai entender um monte. E agora, né, é só a misericórdia. Lamentações 3, deixa eu ver aqui, falar o texto certinho. Lamentações. Os pastores, sacerdotes, de fato, gemam na ponta do altar, tá? Começa a gemer na ponta do altar, tá? Você avisa a galera para gemer. Porque o grosso chegou. E chegou com força, hein? Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar, não. O negócio é estreito. É estreito. E a Damares falou. E a Damares falou por mala cheia que o trem é estreito. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar. Não vai ficar. E aí é forte. É forte. Porque nós estamos falando de dezenas, talvez centenas, talvez num sistema piramidal, nós tenhamos falando, gente, de milhares, tá? Milhares. E aí, como objetivo, né, é mostrar que só há um homem santo no Brasil, a desmoralização total já está anunciada. Vai ser chapa quente. Vai ser chapa quente. Vamos lá. Lamentações 3. Gente, ajude o ancião aí, ó. 2, 5 centavos de real, de dólar e euro. Chave Pix nossa, né? Pix gratidão é esse aí, ó. Celular, o 21 995 31 34 49. Tá aí, ó. Zap
O 21 995 31 34 49. Olha o que Jeremias escreve, gente, em 3,19. Lembra da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Você sabe que muitos desses bacanas chamavam Jeremias de chorão? É. Eu quero ver agora o trem descarrilhado. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. A salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto Deus o pôs sobre ele, põe a sua boca no pó. Talvez ainda há esperança. Dê a sua face ao que o fere. Não chame de canalha. Farte-se de afronta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Olha BH, olha o Pará, pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra. Perverteu o direito do homem perante a face do Altíssimo. Mentirosos. Subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor julgamentos injustos. Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não o mande? Meu Deus! Porventura a boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Arrependimento, quebrantamento e contrição, deixa de sacanagem. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos. Não é só o Pará, um pai
e um filho com a mesma mulher. Meu Deus! Jesus! Trizal no Pará. Meu Deus. Nós transgredimos e fomos rebeldes. Por isso tu não perdoaste. É vara, é chicote, Brasil. Capítulo 5, Lamentações. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, bagaceira, lasqueira, sujeira, imundície. Considere e olhe o nosso opróbrio, a nossa herdade, nossas terras, passou a estrangeiros. Meu Deus, estão comprando tudo. E as nossas casas aos forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas, homens omissos. Falta testosterona. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha, a energia, aumentou tudo. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios ao norte e aos assírios ao sul. Estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Vem aqui, nos liberta. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas, fazemos o nosso pão. Atentaram contra a vida do ancião, que ia fazer gravação para falar do estado de danação e de maldição. Maldição. 3 palavras de maldição. Na última sexta-feira, tentaram contra o ancião. Sabe quem se importou? Nenhum deles. Se não fosse algum de vocês, nenhum deles se importou. O ancião virou pedra de tropeço. Meu Deus! O ancião virou incômodo. Jesus! 3 palavras de maldição.
Com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. A galera sai para trabalhar, não sai e se chega. É golpe digital. Estão tentando tirar dinheiro da turma. Eles estão fazendo mal. Com o perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou. Você já pegou esse sol do jeito que está aí? Fala para eles, Estela, como é que está o sol? Parece laser. Nossa pele se queimou como forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, estupro. As virgens na cidade de Judá, estupro. Os príncipes foram enforcados, os líderes, pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a morrer e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram a sua música. Bando de zumbi. Essa garotada aí abaixo de 20, gente. Olha os olhos deles. Não cantam. Não cantam. Não tocam um instrumento qualquer. Bando de zumbi de dedinho. Ficam arrolando feed, bota na mão do Santo Bill, pelo menos vai contribuir aí com dinheiro na tua casa em dólar. Bota essa turminha para trabalhar, para de sustentar essa turminha, põe essa galera aí para produzir alguma coisa. Santo Bill! Tá aí o zap, 21 995 31 34 49. Manda lá, Santo Bill. Manda lá pro Bill. Cessou o gozo de nosso coração. Quem entrou, Lamentações 5, versículo 15. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Olha o carnaval da tristeza. Olha o evangelho estratégico na lama. Caiu a coroa da nossa cabeça. Meu Deus, apóstolo Paulo, cuidado para tu não perder a tua coroa. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Meu Deus. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Cães, 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 travestidos de líderes, feiticeiros, bruxos, magos, pagãos, paganismo. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? 4 anos. 40 anos. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Avivamento. Ezequiel 37, vale dos ossos secos. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu
tu estás muito enfurecido contra nós. Brasil, 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 Deus está enfurecido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está enfurecido. Gente, coloca para mim aí, ó. Deus está enfurecido. 12 mais 1. 10 mais 3. 14 menos 1. 15 menos 2. Deus está enfurecido. Deus está enfurecido. Você pode colocar o número aí para mim? Você pode colocar? Você entendeu que Deus está enfurecido? E que o grosso chegou? Isso é a ponta de um iceberg. Isso é uma ponta de um iceberg. Isso é um fio de novelo de lã. Tem alguém que faz tricô? Deus está enfurecido. Tem alguém que faz tricô? Fio de lã, gente. Fio de lã. Essa sexta-feira vai ter um abalo sísmico. Aí você vai dizer, meu Deus. A Damares já falou. Eles já sabem. Eles já sabem. Eles já sabem. E agora, a pergunta é: como reunir os cacos? Porque chegamos em Jeremias 18. Nós estamos indo para a casa do oleiro. Vamos para a casa do oleiro. E aí começa o quebra-quebra. Esmaga tudo. Até virar poeira. Tem uma musiquinha assim, não tem? Poeira, poeira. Como é que era essa musiquinha da poeira, gente? Cadê a turma musical aí que vai ajudar o ancião aí na versão solo? Versão solo do ancião. Quem cantava poeira, gente? O que é essa letra aí, ó? Poeira. Fala aí. Ajuda aí, ó. Ajuda o ancião. Poeira. Poeira. Essa parada vai para virar poeira. E detalhe, hein? Deus está passando agora o juízo para dentro da sua própria casa. É isso aí. E aí, gente, Jeremias diz o seguinte, ó: a minha casa... Não, vamos pegar aqui, vamos pegar o texto, né? Vamos pegar o texto que é melhor, porque tudo que está acontecendo, né, é muito grave, é muito sério. Tudo que está acontecendo vai mexer com os neófitos, vai mexer com a turma, né? Que a fé, ela está baseada em homens e não na palavra de Deus. Vai ter muita gente aí entrando em polvorosa e dizendo: até tu, Brutus, ok? E a galera vai endoidar, cara, vai endoidar.
Olha aqui, ó. Jeremias, já no 29, 19. 29, 19. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor. Lembra da flor de lis? Lembra? Como é que é o nome do marido que passou para a eternidade? Como é que é o nome, gente? Os dois subiram dos púlpitos mais importantes dessa nação e nenhum profeta viu nada. Nada. Apesar que quando o ancião bateu o olho nela, a primeira vez, eu a vi cinzenta e imunda. Cerca de alguns meses à frente, estourou, né? E o Anderson foi convidado a passar para a eternidade. Eu virei para a tenente num evento lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e falei, essa mulher está com a aparência tão imunda, tão suja. Eu olho para ela e vejo ela tão suja. Que coisa estranha. Meu Deus. Suja, imunda. Eu vi. Quando o Anderson passou e a galera, a culpada fulano, eu falei, não, está errado. O ancião foi policial, gente. E além de ser policial, eu ainda fazia sindicância. Falei, não é isso não. Está longe de ser isso. Ninguém vai acompanhar um carro para bater o cara na porta de casa. Isso não existe. Não existe. E aí os bacanas, que possivelmente vão estar envolvidos nessa treta sujeira, falaram um monte. E o ancião dizendo, vocês estão errados. Não é isso. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. 23. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. 2018, 2022. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Agora vamos lá na parada, né? Que aí é top. Se não me falha a memória. Deixa eu achar aqui. Achei. Achei. 23:1 de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, olhos desviados, morrendo lá na bendita serra da misericórdia. As afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Versículo 10, Jeremias 23:10.
porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Meu Deus! Teve gente que ficou, né? Poxa, o doutor Alex falou de maldição. Você não viu nada. Você não viu nada. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Você sabia que Minas Gerais tem previsão de seca para esse ano? Uma seca severa? Quem sabia disso? Põe 50. Quem sabia que Minas Gerais vai ter uma seca severa esse ano? Põe 50. Quem sabia disso? Gold está alinhado, Filipão. Meu povo, está aqui o texto. Eu estou lendo na Bíblia. Eu estou lendo na Bíblia. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, 2026, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. A turma da seita aceita tudo, da santa ignorância, a turma da bagaceira. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: duas casas proféticas cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores. Meu Deus! Para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e Gomorra e os seus moradores. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, o amargo, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam de dias de glória, de vitória, e só vem desgraça, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente os que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. Uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, quais são os dias que estamos vivendo? Nos últimos dias, quais são os últimos dias que estamos vivendo? Nos últimos dias, entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo,
Não lhes falei, contudo eles profetizaram, mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam feito voltar do seu mau caminho. Esse cara é você! E da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém, esconderis de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte um sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo? Diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, dizem, ele disse, eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a mensagem do Senhor? Então lhes dirás, esta é a mensagem, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quando ao profeta, ao sacerdote e ao povo que disser, mensagem do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor, mas nunca mais usem a expressão mensagem do Senhor. Porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, e o que falou o Senhor? Mas por que dizeis mensagem do Senhor? Assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra, mensagem do Senhor, havendo-os ordenado, dizendo, não direis mensagem do Senhor, por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós. E tirarei da minha presença a vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Meu Deus, Jesus, meu Deus, Jesus. Gente, a coisa é séria. A coisa é séria, Brasil. Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Gente, você tem que ler o livro de Jeremias. Você tem que ler Jeremias 16:18, e primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra, é o dobro, não tem dupla honra, tem duplo castigo, com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança.
Gente, é grave. É grave. É grave. É grave. Muito grave. Muito grave. Muito, muito grave. Para fechar, você deveria ler o livro de Jeremias, tá? No Esquadrão Águia eu tenho estudos incríveis sobre isso. Ministrações muito fortes. 7:11. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, Lagoa Pequena, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, e não é só ela não, hein? Já listaram pelo menos 5 lá. E tem mais. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. E o pior é que o trem veio não de alguém levar o carro para lavar, veio de um ancião que perdeu o acesso ao seu benefício. A parada está ligada ao INSS. Só a misericórdia, gente. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Tem que ler Bíblia, né, gente? Vocês têm que ler Bíblia, cara. Vocês já deviam estar todos comigo lá no esquadrão, gente. Mas corre para o código de Enoque, tá aí, ó, Zap 21 995 31 34 49. Código de Enoque vai fazer isso aqui na tua cabeça. Vai fazer, ó, vai virar uma chave. O código de Enoque vai virar uma chave. Deixa eu ir lá, gente. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Tá bom? O ancião vai descansar. Quem está orando pelo ancião, gente? Quem está orando por mim, pela minha casa aí? Quem está orando? Quem está orando pelo ancião? Quem está orando aí? Preciso, Gold. Preciso muito. Preciso muito. Todo dia eu peço a Deus um exército. Vocês vão fazer parte do exército do ancião. E aí eu peço, Senhor, manda para o esquadrão, manda para o TIC, manda lá para ganhar $1.000. Manda essa turma para o Gueburácio, para o Neuroclube. Senhor, traz eles para o Enoque. Meu Deus. Cadê você, povo de Deus? Cadê você? O ancião te chama. O ancião te chama. Cadê você? Deus te abençoe. Shalom.